Mas eu tenho governo sobre o meu corpo. Eu sei que eu posso ir para aquele local, para aquele ambiente, mas eu tenho governo sobre o meu corpo. Porque nem tudo, gente, que é lícito a gente faz para não expor, às vezes, os nossos irmãos. Às vezes eu tenho um irmão que é fraco, às vezes tem um irmão que é novo na fé. E às vezes é um irmão que, quando ele bebe, ele não tem controle, não sabe tomar um drink, ele tem que tomar uma garrafa inteira. E muitas vezes ele se perde nas palavras dele. Muitas vezes ele cai no orgulho e na arrogância por estímulo de alguma bebida. Mas aí ele está lá do seu lado. Aí você diz: não, mas eu tenho controle, eu vou tomar meu vinho. Eu vou tomar um vinhozinho. Quando você governa sobre isso, quando você governa sobre o ambiente, isso é leitura, gente, discernimento de ambiente. Você é livre. Mas se você pode fortalecer o seu irmão cristão na fé, se você pode fortalecer o seu irmão não cair, por que que tu faz isso? Entende? Eu não tenho por que fazer. Tem pessoas que eu tomo um vinho, tem pessoas que eu não tomo vinho. Tem pessoas que eu nem ofereço, vem aqui na minha casa e não ofereço. Tem pessoas que me perguntam se tem bebida e às vezes tem, eu digo não. Depois digo: Senhor, me desculpa por ter negado bebida à pessoa, mas é porque eu sei a fraqueza da pessoa. Eu sei para onde aquilo vai levar. Então, muitas vezes na sua casa nem precisa ter. Se você tem familiares que adentram a sua casa e que são fracos, sua casa não precisa ter. Tudo me é livre, mas nem tudo me convém. Porque o sábio, ele sabe fazer leitura de tempos, discernir ambientes e momentos. E mais embaixo ele fala: os alimentos são para o ventre, e o ventre para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto um como os outros. Ora, o corpo não é para a fornicação, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. O alimento é para o ventre. O que teu corpo tem se alimentado? O que os teus olhos têm se alimentado? O que os teus ouvidos têm se alimentado? O que tem entrado pela tua boca. Entende? E alimento não é só alimento físico. Por isso que eu pergunto: do que seu ouvido tem se alimentado? Se os teus olhos são bons, o teu corpo todo será bom. O que os teus olhos têm se alimentado? Fala sobre o que você vê, sobre o que você assiste, sobre os ambientes que você se coloca. E aí, eu estava conversando há pouco até com Cris. Quando terminei de conversar com ela, fui pesquisar sobre o que era fornicação pelo hebraico. E aí o Senhor me mostrou 4 letrinhas que no hebraico são símbolos, né, que representam palavras. E aí eu peguei cada letrinha, não vou falar exatamente a letrinha, mas só para vocês entenderem o contexto de como é forte fornicação. Primeira letrinha, que sempre é de trás para frente, o hebraico, né? Primeira letrinha fala sobre arma e espada, representa corte. Segunda letrinha é peixe, vida e descendência. Terceira letrinha fala de gancho e conexão. E a primeira letrinha da palavra fornicação fala sobre aliança, sinal e identidade. E aí eu disse: nossa, Senhor, espada lembra corte. Então, se eu juntar tudo isso, uma pessoa que está em fornicação é como se fosse uma união, porque os dois se tornam uma carne. Uma união que corta a vida da aliança. Uma união que corta a descendência, porque a mesma letrinha que fala de vida fala de descendência. É uma união que corta a descendência da aliança. E a palavra que traz aliança, que é a última letrinha que fala de aliança, é a mesma palavrinha que fala de identidade. Então, posso também dizer que é a união que corta identidades, que desconecta, porque a terceira palavrinha é conexão, uma aliança que desconecta a identidade. Gente, isso é muito forte.
E isso é muito sério. A gente vive falando, Senhor, me revela a minha essência. Senhor, me diz quem eu sou, me lembra quem eu sou. Muitas vezes a gente pede, Pai, estou meio me sentindo perdida. A gente pede, Pai, revela a minha identidade. Só que somos nós mesmas que muitas vezes estamos rompendo com a nossa identidade por coisas simples. O que não é legal é ilícito. E se está ilícito, você está em fornicação. Não sou eu, Rebeca, que está falando. É a Bíblia. É Paulo que fala. E muitos outros que vieram antes de Paulo falou. Vocês entendem a importância quando se fala de casamento? Eu era uma pessoa que não ligava para casamento. Não ligava mesmo, não tinha a mínima pretensão de casar. Quem me conheceu no início da jornada sabe claramente isso. Eu não, sempre dizia, não nasci para casar, não gosto de casar, não quero. Ponto. Sou livre. Era. E não faz muito tempo não, viu? Eu me batizei em março do ano passado. Então, eu estou completando 1 ano de batismo. E eu detestava pensar em qualquer coisa que remetesse a casamento. Mas também não era da promiscuidade sexual, não, certo? Vamos deixar claro isso. Mas sem julgamentos, né? Sem religiosidade. O que eu quero dizer, como é importante o casamento. Melhor ser 2 do que ser 1. Melhor ser todos uma. É melhor você ter um parceiro, formar uma só carne e espírito. Você vai ter um masculino e um feminino trabalhando em conjunto. Porque imagine hoje eu imagino, eu paro assim, olho para mim e digo, Senhor, eu mulher, tem certas batalhas que eu não devo enfrentar. Então eu preciso do quê? Do masculino comigo, para enfrentar certas batalhas. E não falo de batalha só do dia a dia, gente. Porque a gente olha para o dia a dia, o material, e não vê espiritual, né? Mas é o que está por trás desse dia a dia. É muito pesado para nós mulheres. Por isso que é muito bom ter um parceiro. E eu não quero ser masculina, porque é muito pesado. Eu adoeço. E foi através do adoecimento que o Senhor me pegou. Através das mentiras que eu contava para mim mesmo que o Senhor me pegou. O Senhor me pegou não, né? Eu voltei para ele. Eu disse, ai meu Deus, agora já sei que eu preciso do Senhor. Reconheci a importância da presença dele na minha vida. Mas é isso, gente. Quando eu li sobre fornicação hoje, eu fiquei, cara, quantas pessoas estão assim? Tem muita gente que está casado na lei dos homens, mas querem viver conforme Deus, conforme os nossos antepassados bíblicos. Como é que você vai viver de forma espiritual se a sua vida é formada na carne, no material? Você bebe da lei dos homens, você vive da lei dos homens, você vive pelo mundo, mas você quer beber do espírito? Como assim? Não há coerência. É incoerente. E se torna pesado. E aí, quando a gente não vai conseguindo, a gente vai trazendo culpa para nossa vida. Pesos. Ai, tá difícil, Senhor, tal, mas você não tá coerente. É só falta de coerência na sua vida. Quando você corrige, tudo se alinha. O corpo não é para fornicação, porque o corpo é do Senhor. O corpo é onde Deus guardou o espírito. E aí a gente se deixa, através dos prazeres sexuais, romper alianças. Mas o Pai é tão bom que mesmo a gente rompendo aliança com ele nunca rompe com a gente, porque ele fez uma aliança com a gente desde antes do ventre da nossa mãe. Ele já fez aliança com a gente lá atrás. Ele só não quer que a gente esqueça dessa aliança. Ele nos lembra. Ele não quer que se sinta culpado, ele não quer que a gente carregue peso. Ele não quer que a gente se entristeça. Porque Jesus já levou tudo na cruz. Ele só quer, filha, tá distraída, olha isso. Arruma a tua casa, arruma teu relacionamento, arruma teu corpo, arruma tua vida. Você é livre. Exerça melhor sua liberdade. Seja livre comigo. Não se distraia.
porque eu tenho muito para você. E às vezes a gente se perde nessa trajetória. É por isso que a gente precisa estar sempre no tempo de mesa, para estar sempre relembrando e não se esquecer, porque é fácil esquecer. Quando tudo está bem na nossa vida, é fácil esquecer. A gente lembra do pai quando a gente está passando os perrengues. Mas quando está tudo fluido, é fácil esquecer. E Deus que ressuscitou o Senhor, também ressuscitará pelo teu próprio poder, ou seja, ele trouxe a vida, Jesus, ele trouxe do mundo dos mortos. E muitas vezes a gente estava naquele mundo e o Senhor está trazendo a gente para a vida. Ele está trazendo a gente de volta para o nosso lugar. Porque lugar de princesa é sentar na mesa junto ao rei. As filhas sentam na mesa junto com o pai. As filhas estão aqui agora, sentadas na mesa com o pai. Se vocês não estão entendendo isso, isso é o tempo de mesa. Se vocês não estão entendendo isso, é isso que vocês vêm fazer todo dia, meio-dia. Sentar na mesa, receber o maná de vocês, alimentar o espírito e viver. A gente vem comer o alimento da vida todos os dias. E quando não tiver o tempo de mesa aqui online, finais de semana, a tua casa é local de morada e habitat do Senhor. É o lar do Senhor. Então, quando você está na tua mesa em comunhão com a tua família, você também está recebendo o maná do céu. Porque o pai ama casamento, pai ama relacionamentos. É melhor ser dois que ser um. E mais na frente ele diz: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomaria eu, então, os membros de Cristo e deles faria membros de uma prostituta? De modo algum. Ou não sabeis que aquele que se ajunta com uma prostituta é um só corpo? Porque os dois, diz ele, serão uma só carne. Com quem você tem repartido? Com quem você tem dividido o templo que o Senhor lhe deu? Como você tem usado o templo do Senhor? E quando ele fala de prostituta, ele está falando realmente de questões sexuais. Mas eu também olho para o lado da prostituição, que existia também, com relação a idolatrias. Idolatrias. Às vezes a gente está perdido, ou às vezes a gente está só distraído, e a gente usa nosso corpo como templos de exposição. Em 2 minutinhos, acho que menos de 2 minutinhos, o senhor falou isso agora ao meu ouvido. Como que a gente tem exposto o nosso corpo? Às vezes a gente vai para academia, treina, treina, treina. Qual o objetivo do teu treino? É para expor o teu corpo depois? Eu não falo que não é legal você ter uma estética bonita, se achar bonita e gostosa. É ótimo, a gente tem que querer isso mesmo. Mas qual a tua intenção com isso? Porque o pai, ele olha para a intenção do coração. Qual a intenção do teu coração com o teu corpo? Qual a intenção das tuas práticas sexuais? Será que é frutificar, trazer filhos para o mundo do Senhor? Ou você usa teu corpo para escárnio sexual, para promiscuidade, para os prazeres da carne? Mas o que se ajunta com o Senhor é um só espírito.
Ainda que eu não tenha ninguém, ainda que eu não tenha um parceiro, ou ainda que eu esteja em legalidade, entrega tudo ao Senhor. Entrega tudo ao Senhor. Seja de fato uma pessoa espiritual. Entrega tudo. Entrega a tua vida. Entrega tudo ao Senhor. Que teu corpo seja fortalecido pelo Senhor. Que a academia seja para fortalecer a tua musculatura, para que você tenha saúde, para poder desempenhar melhor as atividades que o Senhor vai lhe passar, o trabalho que você tem que exercer. Que o teu corpo seja para o teu marido, que o teu templo espiritual seja para o teu marido espiritual. Aquelas que não são casadas, coloca no pé, se joga nos pés de Cristo, pede a Cristo. E não digo que é porque é errado, é porque às vezes vocês vivem batalhas espirituais porque vocês querem viver espirituais, mas vocês agem como a matéria, como carne. O casamento espiritual não é sobre igrejas lindas, não é sobre festas frondosas. É uma aliança que você faz com o Senhor. E qualquer pessoa que tenha autoridade espiritual sobre vocês, que seja considerada uma paternidade ou uma maternidade espiritual sobre vocês, tem legalidade de fechar essa porta, essa brecha aberta na vida de vocês. E quando vocês querem, quando a intenção do coração de vocês é essa, o Senhor faz, porque Ele não é homem para que mintas. Ele não é homem para fraquejar. Mas Ele sabe, Ele fez a gente, Ele sabe as dores que a gente carrega. Mas Ele quer, nós somos livres, Ele quer que a gente abra a nossa boca e fale. Isso é liberdade do Pai. Pede e receberás, buscai, bater a porta e se abrirá. O Pai nos dá liberdade. Filha, se você quiser vir, vem. Se não quiser vir, vem. Eu sou teu pai, eu continuo lhe amando. Mas eu lhe respeito. A gente não tem mudança de vida se a gente não tem mudança de conduta. É muito pesado falar algo e viver algo diferente. É muito estranho, é muito incoerente. Por isso que às vezes tem pessoas que entram em colapso. A mente colaba mesmo, não tem, que não existe, é irracional. A mente ela precisa de caminhos neurais fortalecidos. Aí não tem como você vir para cá, receber palavra e você não aplica, você faz um caminho neural, aí você não aplica, sua mente continua do mesmo jeito. Ou você começa a aprender a receber ferramentas e aplicar, ou vai ser sempre a mesma coisa. E aí você olha para o seu colega, não é questão de comparação, mas você olha e diz, nossa, fulano está crescendo. Eu vou fazer isso para crescer, só que fulano está pagando um preço. Fulano chora nos pés os pezinhos que está lá pregado na cruz. Tá lá chorando toda noite. Você não sabe o fardo que fulano tá fazendo, tá passando, para estar vivendo que as promessas do Senhor. E vou dizer, eu não digo nem que são as promessas, mas que são processos. Porque a promessa ela é tão grande, que a gente não consegue nem mensurar o que é a promessa do Senhor. A gente sabe que existe uma promessa, mas a gente não tem nem como mensurar. Eu acredito que o que era para hoje foi entregue. Que a gente comece a entender que de fato a gente quer. E que a gente comece também a ter mais maturidade assim entre o que se aprende e o que se aplica, que a gente que desenvolva discernimento de ambientes, que a gente aprenda a saber usar a nossa liberdade. E todas as vezes que a gente tiver dúvidas, a dúvida nunca é do Senhor. Então vai para os pés de Cristo e diz, Senhor, a dúvida não é tua, a dúvida não vem de ti. Então eu quero a verdade. Revela-me, mostra-me.
E se ele silenciar, espera o tempo do silêncio do Senhor. E se ele falar, sejas obediente e não tenhas medo, porque ele é contigo. Amém. Eu vou orar para quem quiser sair do tempo de mesa, você ficar livre, trabalhar. Depois vou abrir para 2 pessoas falarem 2 testemunhos e a gente encerra o tempo de mesa. Ai, Paizinho, muito obrigada por tudo que foi entregue hoje, Paizinho. Quanto aprendizado. Obrigada, Pai. Obrigada. Eu não tenho nem palavras, Pai, para lhe agradecer tudo que foi dito hoje. O quanto que o Senhor me ensinou através da leitura de hoje. Pai, te agradeço por cada irmã aqui, Pai, que dedica o seu tempo, Pai, para vir partilhar do pão. Porque cada irmão, Pai, cada vez que a gente nega a si para viver Ti, Pai, não fortalece só a si mesmo, mas fortalece todos os irmãos que estão em conjunto. Pai, muito obrigada por esse momento. Muito obrigada por essa missão de hoje. Obrigada, Pai, por tudo aquilo que a gente nem sabe que o Senhor já está fazendo no mundo espiritual, que a gente não consegue nem ver com os nossos olhos, mas que a gente já sabe que está acontecendo. Eu só tenho a lhe agradecer, Pai. Não existe mais palavras além da gratidão para Ti hoje, porque Teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre, Pai. Para sempre. É por Ti, para Ti, sempre. Sempre, sempre. Amém. Duas irmãs que quiserem fazer lá algum testemunho, 2 minutinhos para cada, para a gente encerrar o nosso tempo de mesa. Você coloca a mãozinha aí e eu vou dizendo. Se tiver vontade de falar, pode começar, Rafa. Oi, mulheres, boa tarde. Na verdade, não é um testemunho, é só um compartilhamento, que você trouxe algo aí que esses dias eu estava justamente refletindo em questão de comparações, né? A gente sempre fala assim muito aqui no grupo essa questão, né, da gente não querer se comparar, né, umas com as outras, porque é como de fato você falou, a gente não conhece, né, a história de cada uma, né? Aliás, a gente não conhece a história de ninguém, essa é a verdade, né? A gente só sabe aquilo que se fala, aquilo que realmente a pessoa, né, mostra, né, ser, ou enfim, que ela vive. Mas o fato é que esses dias eu estava refletindo em algo que eu ouvi que me chamou muita atenção em questão de comparação, que era justamente para a gente poder começar a se comparar com nós mesmos, o nosso passado, quem a gente é, o que a gente fez, o que a gente foi para o que está agora. O que de fato você está evoluindo? O que de fato realmente está sendo bom? O que talvez não está sendo que você possa realmente pegar e parar para poder remover ou mudar? Então, é algo assim que eu vejo que de fato a gente precisa fazer diariamente, ao invés de a gente ficar realmente focando, porque a rede social, por exemplo, eu particularmente, eu não tenho uma prática de ficar me expondo. Já até teve um tempo que eu postava muito, às vezes viagem, né? Quem me conhece sabe que eu viajo muito, então eu tinha, né, esse hábito, né? Só que aí depois de um tempo eu comecei a perceber que o meu foco estava sendo em algo que eu não estava querendo realmente transmitir, porque eu queria realmente aproveitar aquele momento, eu queria estar tendo aquele meu presente. Então, não tinha sentido eu pegar, começar a registrar uma foto, né, fazer um vídeo e já ir lá no Instagram para poder ficar compartilhando, para todo mundo ter acesso ao que eu estava vivendo, que eu estava passando, porque não era isso que eu queria. Aí eu comecei e falei, não, quando eu tiver afim, que eu amo fotos, amo vídeo, a minha galeria tá cheia aqui, porque eu amo. Só que no dia que eu tiver afim de postar, que eu tiver afim de compartilhar, eu vou fazer. Ou então, se eu quiser uma pessoa específica de compartilhar aquele momento meu, eu vou lá no WhatsApp e mando a foto, mando o vídeo, enfim, compartilho.
E assim, às vezes tem pessoas que até cobram isso de mim, porque acaba acompanhando o meu marido, e de fato isso é um trabalho do meu marido, ele acaba se expondo e me expondo também, porque eu estou junto com ele. E as pessoas às vezes acabam perguntando: poxa, Rafa, você não posta nada, eu só consigo saber das coisas, de ver as coisas, porque é seu marido que acaba lá postando. Aí eu fico assim, falei: sim, mas é isso, é verdade, é porque é o trabalho dele, e esse não é o meu trabalho. Então, eu vou fazer isso quando realmente me der na telha. Quando me der vontade, eu vou lá e posto e compartilho. E, de fato, isso tem me feito muito bem. Por quê? Eu comecei a perceber que tem pessoas, sim, que elas querem compartilhar da sua felicidade, mas tem pessoas que só querem saber da sua vida, saber o que você está fazendo, saber onde você está, como que você está. E eu falei: isso não tem sentido para mim. Então, quando eu comecei realmente a ter essa percepção, eu comecei realmente a aproveitar muito mais as minhas viagens, né, os meus momentos, porque eu não tinha mais essa preocupação de ficar compartilhando a minha vida, e comecei realmente a refletir nisso agora, de comparar comigo mesma. Se eu estou vivendo hoje o que eu estou vivendo, como tem sido para mim, né? E de fato, o que que Deus tem feito? O que está gerando de mudança? O que realmente eu tenho acrescentado no reino? Porque esse que tem que ser o objetivo. A sua vida, ela tem que realmente estar sendo visada pelo que você tem feito para agregar na vida das pessoas com o reino de Deus. Não com a sua própria vida assim, em si, para poder, às vezes, gerar uma inveja ou gerar algo ruim nas pessoas. Então, é algo que realmente tem falado muito ao meu coração, e agora, quando você trouxe, né, essa fala, eu lembrei e falei: vou compartilhar, porque se a gente começar realmente, de fato, fazer isso, a comparação, ela vir para nós mesmos, o que a gente foi ontem, que está sendo hoje, e o que a gente pode melhorar para poder gerar amanhã, ela é muito mais produtiva, ela é muito mais eficaz. E eu louvo a Deus, né? Porque a gente tem aprendido a cada dia. Obrigada, Rafa, pela partilha. Carolyn, vou abrir para você agora. Não ia falar, mas a Rafa, agora falando tanto sobre comparação, vou dividir com vocês o que Deus me trouxe hoje quando eu estava lendo esse livro, né? Sobre a comparação também. E na verdade, não só o exibir, né? Mas qual é o foco que a gente compartilha as coisas, né? E esse foco de compartilhar, para mim, por muito tempo, ele ainda é pela aprovação. Então, hoje Deus falou muito comigo sobre o quanto que nós somos intencionais. Quanto que, de fato, se nós somos filhas dele e ele é um Deus intencional, por que a gente não coloca intenção nas coisas, né? Por que a gente não percebe qual é a intenção que a gente está fazendo as coisas? E ele me falou isso: filha, observa por qual motivo tu compartilha. Eu sempre fui muito espontânea, então, eu recebi um negócio, daqui a pouco eu já estou compartilhando com alguém, estou compartilhando com outra pessoa. E daí ontem, depois do tempo de mesa, Deus me trouxe muito forte isso, assim, foi um momento muito precioso que eu vivi com o pai, mas Deus me mostrou, assim, que a minha mente já ia me levando para compartilhar com pessoas, já ia me levando, e eu senti que não era ele querendo compartilhar, era eu querendo dividir o meu momento com as outras pessoas. E não é problema isso, né? A questão é se a gente quer mostrar para os outros que a gente é espiritual, daí eu brinco que é espiritual au, né? Se a gente é espiritual, ou se a gente de fato está dividindo com alguém porque o pai quer que a gente divida. Então, é forte, né? Quando a gente vai botar intenção em todas as coisas, não apenas em algumas coisas. E Deus me trouxe sobre isso. Quais os motivos pelo qual a gente compartilha as coisas e com quem a gente compartilha essas coisas, né? Que lindo, meninas, a partilha de vocês. Eu acho que, não sei se vocês perceberam durante as falas, teve momentos que eu ficava em silêncio, porque enquanto eu estava falando, eu tava vindo, né? A consciência, ela vem sobre as coisas, e eu preciso sempre dar uma parada para saber: pai, peraí, né? O que está acontecendo? E esse negócio de compartilhamento, realmente, assim, de estar divulgando, e com relação ao corpo em específico, me chamou muita atenção, porque eu fazia de forma inconsciente. Então, eu faço crossfit.
E o CrossFit, aqui em Sergipe é muito quente. Não sei se vocês perceberam que eu tô de alça, eu tô suando, eu tô com o ventilador ligado nas minhas costas. Tá muito quente aqui. E aí, lá no Cross, ele é telha de Eternite. Então é tipo galpão. Então no galpão, isso só são ventiladores. Então não tem ar-condicionado, não tem nada, faz muito calor. Então praticamente as pessoas ficam nuas lá. Então é short muito curto, top. Os homens ficam só de bermuda. E não dá tempo de estar ninguém olhando para o outro, não. Vou ser bem sincera, porque é tão pesado os treinos que a gente tem tempo de dizer que tá um olhando para o outro. Só que ao final dos treinos a gente tira foto e bota a foto da turma. Eu sempre postava no grupo, né? Foto da turma, tá? Os guerreiros de hoje, sempre foi isso. E a gente brinca muito com isso. Não tem nada de intenção, tipo assim, maldosa nisso. Mas o que acontecia? Quando eu postava nas minhas redes, quando eu posto, né? Parei, porque eu vou refletir sobre isso, discernir sobre isso que o pai entregou hoje. E quando eu postava, eu percebia o perfil de pessoas que se atraem às minhas redes. Entende? Então, minhas redes começaram a atrair muitos homens. Já tinha percebido que vinha muitos homens nas minhas redes. Só que até então eu não via tanta coisa porque eu lido muito bem com homens. E até tinha falado da Denise Gene, eu falo muito com homens. Então, sempre que eu falo com Jesus, estou falando muito com homens. E eu não vejo as mulheres. Então, as mulheres não me veem, só veem homens. E aí ele dizia, vai ver que eu sou chamada, então fala com eles. E eu sempre falava sobre Jesus com os homens. Então, mesmo quando tinha uma paquera, alguma coisa online, que eu via que um negócio estava distorcido, eu já falava de Jesus. Eu usava esses momentos para falar de Jesus. Só que depois eu comecei a entender que era o meu corpo. Então, de shortinho, de top, malhada, exposto na rede social, a intenção não era positiva. Mesmo que eu não tivesse, veja só, mesmo que eu não tivesse a intenção do pecado, eu estava estimulando isso. A ideia de que Paulo fala, né? Vocês são livres, mas nem tudo convém. Então, é sobre isso, entende? Às vezes a gente faz coisas realmente não convém. Você não está nem pensando nisso, mas vamos discernir, peraí, será que tá legal? O que é que eu estou atraindo? O que é que isso está vindo? Depois que eu comecei esse movimento aqui, é inocente, é inofensivo para mim. Mas olha as pessoas do lado, você estimula essas pessoas a quê? O que é que você está atraindo? Até porque quando você atrai uma coisa assim, é mais difícil você lutar contra a sua carne. Então, às vezes, você está na sua fraqueza. Você tem um padrão de repetição, de traição, um padrão de repetição dentro da sua casa, e que você está estimulando, você não está nem percebendo, distraída. Por isso que a gente tem que estar sempre desperto. A gente acorda com Jesus, dorme com Jesus, porque a gente tem que estar desperto. Porque senão a gente pega nas nossas próprias distrações. Então já tem um tempo que eu venho cortando isso. E hoje, quando eu estava lendo aqui com vocês, que realmente eu deixei para fazer, o Espírito Santo fala na hora, porque o Espírito Santo está assim comigo agora. Não estou recebendo palavras antecipadamente. Na verdade, Jesus tem me ensinado outras coisas. E aí veio, eu digo, é isso. Eu tive que fazer uma pausa. Agora eu entendi, é isso. Então, o que é que eu ainda estou fazendo? O que é que a gente faz em nossa vida? Tem dentro da nossa liberdade que tem estimulado outras pessoas a pecar, como o Rafa falou, a estimular a inveja das pessoas. Não que a gente vai deixar de postar, mas qual a minha intenção? Às vezes o pai fala, filha, posta essa foto. Posta que você está desfrutando, posta que o pai lhe proporcionou isso. Posta a casa que o pai lhe deu, então você está postando porque o pai lhe deu essa direção, entende? Agora, qual o seu intuito de postar certas coisas? Você está fazendo só por você mesmo, pelo seu próprio entendimento, ou pelos seus próprios desejos e vontades? Às vezes a nossa carne é tão traiçoeira que ela sabe a quem ela quer chegar através da nossa imagem, através das nossas postagens. E a gente chega. Só que não é o nosso espírito que quer chegar, é a nossa carne que quer chegar. Então que a gente aprenda a ter esse discernimento. E no mais, gente, até amanhã no Tempo de Misa. Excelente tarde a todas. Fiquem com Deus. Beijo. Beijos, obrigada.